Bom dia, pessoal, tudo bem? Quem fala é Henrique Camargo, eu sou professor de História do Brasil. Como prometido, eu trouxe o aulão Enem, que vai ser um resumo dos 3 primeiros momentos da República Brasileira. República da Espada, República Oligárquica e Era Vargas. Eu não vou me aprofundar em nenhum desses assuntos. Nos slides eles estão bastante informativos, então recomendo muito que vocês leiam depois para estudar. Acho que vai ajudar bastante. Bom, eu vou apontar aqui só algumas coisas específicas para vocês se atentarem nesses slides. E também tem bastante imagem para vocês poderem entender um pouco as charges do período, charges que comentam sobre o período e fotos principalmente. Bom, aqui eu trouxe um sumáriozinho de presidentes do Brasil. Por que eu fiz isso? Porque é importante falar que a República Oligárquica, por ser um período de estabilidade política, ela não tem especificidades tão grandes entre cada presidente. A gente tem continuidades políticas. Então a gente tem todos os presidentes aqui que têm uma política praticamente igual, principalmente a partir de Campos Salles. Bom, aqui vocês estão vendo que eu coloquei um sumáriozinho falando como que cada um desses presidentes chegou ao poder. No caso, Floriano Peixoto foi após Deodoro ser deposto, Nilo Peçanha após a morte de Afonso Pena, e aqui Delfim Moreira a gente precisa pensar numa coisa. Ele foi eleito como vice de Rodrigues Alves, que estava voltando à presidência em 1918. Mas Rodrigues Alves morreu de gripe espanhola antes de assumir. Então Delfim Moreira entra só até estabelecer novas eleições que colocam Epitácio Pessoa no governo. E por fim, Vargas aqui é porque ele chegou ao poder como golpe de Estado da Revolução de 30, foi eleito de forma indiretamente em 34, em 37 o golpe do Estado Novo, formando assim o que a gente chama de Era Vargas, que são esses 15 anos de governo de Getúlio Vargas. Bom, como sempre, os tópicos de aula, que é um sumário, para os alunos poderem se identificar, identificar onde está cada momento, né, da aula. Bom, República da Espada. Eu vou aqui apontar algumas coisas específicas. Por que o nome é República da Espada? Porque se refere aos presidentes militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, ambos marechais. E ele tem como principal característica o autoritarismo e o elitismo. O autoritarismo representado, no caso de Deodoro, por tentar fechar o Congresso, após não conseguir ter governabilidade e a crise do saneamento. E Floriano, por conta da sua repressão à população e revoltas, que eu já vi no próximo slide. Sobre a primeira Constituição, eu vou só comentar que o presidencialismo era de 4 anos, cada mandato, e que o federalismo ele se colocava muito mais na questão econômica dos estados. O que é isso? Os estados, a gente tem que pensar que eles tinham uma autonomia política, numa boa, só que a economia deles era agora pautada na exportação. Então, qualquer produto que o estado exportasse, o dinheiro ficaria com eles, enquanto o governo federal ficaria com o dinheiro de taxas de importação e por aí vai. Isso obviamente facilitou muito a vida de São Paulo, porque era o estado que mais exportava produtos, no caso o café. Como eu falei aqui, Floriano Peixoto ele é conhecido como Marechal de Ferro, por conta da lei contra a vadiagem, entre outras leis, mas a lei contra a vadiagem é muito importante porque ela reprimia muito a população negra que não tinha trabalhos formais por conta da recente abolição e a falta de políticas públicas de inclusão dessa população, e a repressão a esses 2 momentos específicos, a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. Nos 2 casos, o governo federal, a partir do exército, pegou para si a luta e conseguiu vencer, derrotando os revoltosos. No caso da Revolução Federalista, o Partido Liberal, e no caso da Revolta da Armada, a Marinha comandada por Custódio de Mello. Aqui, como eu falei, tem bastante imagem, não só nesse slide, nos outros também, mas o quadro de Benedito Calixto da Proclamação da República e a foto dos 2 presidentes da República da Espada. Bom, aqui, sobre a política e economia da República Oligárquica, só vou falar o que são os currais eleitorais e voto de cabresto, nesse caso. O curral eleitoral ele é o espaço, vamos dizer assim. Então ele é o grupo
de pessoas que vão votar pelo que o coronel quer, pelo que o coronel fala. E eles seguem tanto porque esse coronel pode estar auxiliando eles de alguma forma, seja com favores, ou seja ameaçando eles de alguma forma. E voto de cabresto é o voto cego, o voto feito para quem o coronel quiser no âmbito estadual ou federal. E isso é política coronelista. Bom, e sobre o âmbito econômico, falar que o governo federal, quando ele intervinha nessa valorização do café, ele intervinha principalmente comprando café de São Paulo. Então a gente tem esses momentos onde o governo federal ele gasta muito dinheiro para comprar o café paulista para conseguir salvar a economia, já que a gente sabe que a base econômica desse período, de toda a república oligárquica no caso, e da República da Espada, é a produção de café. A industrialização aqui é uma industrialização bem incipiente, bem específica para realmente ferrovia e armazém, que também é para poder auxiliar na venda e armazenamento de café, e que ela ocorre em 1910, por aí. Aqui eu coloquei 3 charges, bem da questão política do café com leite, do coronelismo, da política dos governadores, e o 4º presidente do Brasil, Campos Salles. Bom, a sociedade agrária da Primeira República. Aqui eu não vou falar muito, porque já está tudo nos slides, mas é importante vocês se atentarem à questão de que o messianismo ele não foi um movimento apenas nordestino, que a gente tem muito essa imagem do messianismo como a miséria do Nordeste, por exemplo, nesse período que era muito grande. A gente também teve o messianismo, como eu coloquei aqui na Guerra do Contestado, no sul, Santa Catarina e no Paraná. Então é importante a gente ter essa noção de que não foi uma coisa específica do Nordeste. Que o Nordeste não é mais suscetível a isso, entendem? E o cangaço, é importante falar que eles eram mercenários. Apesar da gente ter muita ideia dos cangaceiros como algo bonito contra uma repressão e tudo mais, o que também é verdade, eles ainda assim eram muito ligados ao coronelismo, eram muito ligados à disputa de terra e era, como eu coloquei, mercenários. Bom, vocês vão ver aqui que as 2 fotos, no caso, a foto do Zé Sereno e seus cangaceiros e do Lampião, são da década de 30. Porque o período áureo do cangaço foi na década de 30. Tanto que a gente tem como uma das principais figuras a morte de Lampião e seu bando, que foi motivada pelo governo Vargas, pelo governo constitucional varguista. Aqui eu coloquei uma representação da Guerra de Canudos e uma foto de sertanejos rendendo as forças oficiais em Santa Catarina. Bom, sobre a sociedade urbana, é bom vocês pensarem que as reformas modernizadoras que eu coloquei aqui, urbana, sanitária e do porto, elas têm como principal característica, de novo, o elitismo. Por quê? Porque quando você faz essa reforma urbana, que é a reforma do centro do Rio de Janeiro, que é para embelezar o centro, para deixar ele mais atrativo, já que o Rio de Janeiro era capital nessa época, a gente tem a destruição de vários cortiços, de várias casas populares, para poder se ter essa reforma. E essa população ela é deixada, Deus dará. Então, essas pessoas elas vão para a periferia da cidade e intensifica o processo de favelização. Esse processo de favelização ele já era um processo que estava acontecendo fazia um tempo, mas que é muito mais intensificado com isso. E a gente tem muito conhecimento sobre a revolta vacina, que eu vou colocar aqui, não foi feito por pessoas que não conheciam, pessoas que não queriam tomar vacina porque elas
não queriam aceitar uma coisa boa do Estado. Não, eram pessoas que não tinham conhecimento do que era uma vacina porque eles não tinham nenhuma política pública que informasse eles o que era. Então só chegava um agente de saúde junto com a polícia atrás e quando você via, você estava sendo obrigado a tomar uma coisa que você não sabia o que era aquilo. Você não sabia se aquilo ia te fazer bem ou mal. Então, hoje em dia a gente sabe muito bem que existe uma política pública muito grande de informar o que é uma vacina, todas as formas de se testar uma vacina, né, que é o que a gente está vendo agora com o coronavírus. Então, não é para se comparar a revolta da vacina com o momento de hoje em dia. Como eu falei, a revolta da vacina era uma política autoritária, onde a polícia chegava, já tinha destruído sua casa e agora queria entrar e enfiar uma agulha que você não sabia o que tinha dentro. Hoje em dia nós sabemos o que é uma vacina. Bom, e a reforma do porto, para poder finalizar, é que o porto, naquela época, a parte dele mais próxima da costa, ela não era tão funda, então era muito difícil dos barcos entrarem. Então essa reforma do porto, ela só faz uma forma de deixar a orla mais profunda para os barcos chegarem. E, bom, para finalizar essa questão de sociedade urbana, a gente tem em São Paulo a diferença entre o Rio de Janeiro e São Paulo, que é o Rio de Janeiro você vai para periferia, que são os morros. Em São Paulo, que não tem morros, você vai para onde? Você tem a gentrificação de bairros. A gentrificação é basicamente quando você aumenta o preço, e o custo de vida de um local para que as pessoas que não consigam viver nesse local porque elas não têm tanto dinheiro, elas tenham que ir para outro lugar. E aí que a gente tem a separação de bairros de elite e de bairros proletários. Como exemplo, bairro de elite Jardins, bairro proletário Bresser, aqui em São Paulo. E, bom, a greve geral de 17, ela foi montada por anarquistas, que mobilizaram trabalhadores a favor de direitos trabalhistas, e teve grande enfrentamento com a polícia. Depois desse evento, a gente tem a criação dos primeiros sindicatos e 5 anos depois a formação do Partido Comunista Brasileiro, que é um dos primeiros partidos, se não o primeiro, até a abrangência nacional. Aqui eu coloquei uma foto de um bonde tombado no Rio de Janeiro durante a volta da vacina e uma foto dos trabalhadores paralisados na greve geral de 1917. Bom, sobre o tenentismo e Revolução de 30. A gente tem que entender que a década de 20 já começou a ser o início do fim dessa política estável. Porque a gente começa a ter o movimento tenentista, que é um movimento de elite, um movimento militar contra a elite, contra essas oligarquias, que teve 4 momentos diferentes. Os 18 do Forte de Copacabana foi bem incipiente, eram poucos oficiais que se levantaram contra isso e tentaram marchar, meio que tomar o poder, entre aspas, no Rio de Janeiro, mas foram fortemente reprimidos. Posteriormente, a Revolução Paulista de 24, que conseguiu ser bem sucedido, conseguiu tomar São Paulo, mas por conta da reação do Estado federal, eles tiveram que sair de lá. E aí a gente tem o momento que começa a dar certo, que é a coluna Miguel Costa Prestes, ou como a gente conhece mais popularmente, a coluna Prestes. A coluna Prestes, ela foi principalmente um movimento comandado por Luiz Carlos Prestes, tenentista, que marchava do Rio Grande do Sul por todo o Brasil para poder conseguir ir juntando pessoas para tentar tomar o poder no Rio de Janeiro. Apesar de ser muito bem sucedido na questão militar, porque ninguém conseguiu derrotar a coluna Prestes, ela não teve tanto êxito assim, porque teve um momento que Prestes saiu, porque ele começou a se desiludir das questões tenentistas, quando ele começou a ler textos comunistas e se tornou comunista. Nesse momento ele vai para Moscou. Ele retornará só na década de 30. Bom, aqui vocês já podem ler muito tranquilo, que está bem explicado sobre a Revolução de 30,
que foi o movimento feito por Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais e o Partido Democrático, que no caso era de São Paulo, junto com tenentes na ilegalidade, que ao tentar uma eleição contra Júlio Prestes, o candidato paulista, e não conseguirem colocar Getúlio Vargas, o seu candidato, eles aplicam um golpe de Estado contra o presidente e instituem Getúlio como o próximo presidente do Brasil, a partir de um golpe. Aqui eu coloquei o Luiz Carlos Prestes, que era também chamado de Cavaleiro da Esperança, uma chargezinha sobre a Revolução de 30 e uma imagem do Vargas aqui no centro, com uma sua comitiva após ter êxito na Revolução de 30. Bom, o período provisório, as coisas mais importantes para vocês lembrarem. O início do Código de Justiça Eleitoral, então a gente tem finalmente o voto feminino permitido, e direto e secreto. Mas a gente ainda não tem o voto para alfabetizados. Isso vai acontecer só em 1988, perdão. A gente tem também a criação das leis trabalhistas do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Essa questão que eu coloquei aqui de sindicalização MUNA é porque só permitia um sindicato para cada grupo de trabalhadores. Então só tinha um sindicato para, por exemplo, sapateiros, ao invés de ter vários. Nacionalização de atividade econômica e, por fim, a quebra da política cafeira ortodoxa. Então ele para de comprar o café. Na verdade, uma de suas políticas era pegar o café de São Paulo e queimar ele, porque já não ia ser mais usado mesmo. Bom, a gente tem nesse período também a centralização do poder, então a gente tem a diminuição do federalismo e a instituição de tenentes como interventores nesse período. Os interventores, eles são governadores indicados pelo Getúlio Vargas. Eles eram, como eu comentei, tenentes recém-anistiados. E isso faz com que esse período do provisório seja um período de afastamento das oligarquias, porque elas queriam, quando elas apoiaram Vargas, uma maior aproximação com uma constitucionalidade, com uma democracia, e Vargas se mostrou longe disso nesse primeiro momento. E isso leva a gente a um momento do protesto em São Paulo, onde os policiais matam 4 jovens, que é Martins, Maragaia, Trauzio e Camargo, também conhecidos como MMDC, causando a revolta dos paulistas e sendo um dos motivos para levar à Revolução Constitucionalista de 32. Bom, a Revolução Constitucionalista, eu só vou falar aqui uma coisa, ela não foi o motivo de se ter uma Constituição em 34. A Constituição de 34 já estava marcada para acontecer, então muitas pessoas veem a Revolução Constitucionalista muito mais como uma forma de São Paulo tentar um contragolpe a Getúlio Vargas, para tentar voltar como seu poder político, que, como a gente bem sabe, tinha sido retirado quando Vargas chegou ao poder. Então a gente também tem aqui como importante, após a Revolução Constitucionalista, a gente tem a reformação dos oficiais para oficiais mais voltados ao que Vargas queria, ao que Vargas pensava. A partir de Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. Os dois queriam ficar como chefe-maior do Estado do Exército e ministro da Guerra. Eles iriam fazer um rodízio, né? Então, no momento seria o Góes Monteiro como chefe do Estado-Maior e ministro da Guerra como Eurico Gaspar Dutra, e depois eles mudariam os cargos. Mas futuramente eles, que eram os braços esquerdo e direito do Vargas, iriam aplicar um golpe nele em 45. Aqui eu coloquei os cartazes usados para poder convocar a população paulista, as fotos dos 4 estudantes que foram mortos e um dos trens blindados que São Paulo usou contra o governo federal. Bom, período constitucional, a diferença dele para o período provisório é que existia uma forma de barrar o Vargas, de certa forma, que era o Congresso. E apesar do Vargas o tempo todo tentar pedir mais direito, mais liberdade política, o Congresso segurava isso. Pelo menos segurou por certo tempo. Então a gente tem como principais agentes políticos, principalmente no período constitucional, o Partido Fascista, que é a AIB, Ação Integralista Brasileira, que tem como símbolo o sigma, o símbolo grego sigma,
e a Aliança Nacional Libertadora, que tinha como liderança Luiz Carlos Prestes. Mas o grupo foi colocado na ilegalidade, e apesar de começar sendo um grupo muito heterogêneo, então tinha comunistas, tinha liberais e tudo mais, quando chega na ilegalidade, os liberais vão saindo e fica praticamente só os comunistas. Bom, aqui eu não vou me explanar muito sobre essas questões, porque está muito bem explicado no slide, então recomendo que vocês leiam ele melhor depois. Aqui eu coloquei várias imagens para vocês entenderem aqui sobre a ANL, então Carlos Prestes, o jornal dando uma zoada nos integralistas, aqui cartazes integralistas, o comício e Plínio Salgado, que foi o líder, e o monumento dedicado a soldados que morreram na intentona comunista. Sobre a intentona comunista é legal falar que, na verdade, é um levante comunista, mas é chamado de intentona porque foi falho. Então, também é uma forma de zoar com isso. Bom, para poder colocar aqui sobre a Era Vargas, ditadura e economia. A gente tem que pensar que a economia nesse período ela foi muito boa. A gente teve um avanço industrial no Brasil, a gente teve diversificação de produtos para poder produzir e exportar. E isso foi um boom muito grande na nossa economia. Enquanto a gente ainda tinha também a questão da repressão. Essa repressão demonstrada pelo DEOPS, pelo Tribunal de Segurança Nacional e pelo DIP. O DIP ele foi responsável por censurar peças de teatro, censurar rádio e por aí vai, enquanto fazia propaganda para o Estado. Aqui, eu coloquei aqui uma parte do jornal do Putsch integralista. Putsch é a tentativa de golpe, que é o que eu coloquei no começo do slide passado. Aqui, os soldados cercando a sede do Senado. A siderúrgica de Volta Redonda, uma das principais figuras desse avanço industrial. E aqui falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela foi usada por Vargas para afastar as eleições que ocorreriam em 43, para ele poder conseguir formar melhor a sua base política, já que ele precisava criar um partido que unisse a elite e os trabalhadores, coisa que não ia acontecer de forma tão boa. Novamente, está muito bem explicado o slide, eu recomendo muito que vocês leiam. Agora sobre a política e a queda de Getúlio. Como eu falei, ele falha ao tentar criar um partido com patrões e empregados, então elites e proletários, porque eles se recusam a ficar num partido junto. Então ele faz um plano de que, beleza, então vou fazer 2 partidos que vão acabar votando em mim. Então o PSD, o Partido Social Democrático, e o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro. No caso, o PSD seria de elite, o PTB seria do proletário. Só que a gente tem que pensar aqui que o Vargas, ele não poderia ser como candidato, porque ele ainda era presidente em ação, em um momento conturbado, que era a Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Então ele estava analisando como que ele poderia participar da eleição em 45. E o que ele faz então? Ele pensa, bom, eu vou falar que eu não vou fazer, eu vou deixar o povo ficar, o povo querer, o povo falar que me quer para poder ser assim. Que é o movimento queremista, que é o movimento espontâneo da população. Eu coloquei uma imagem de um comício queremista na próxima slide, para vocês darem uma olhada. Só que quando ele se mostra favorável a isso, ele se mostra favorável a continuar no poder, as elites já estavam um pouco incomodadas, alguma parte da elite, principalmente a parte agroexportadora e do exército. Então você vê nesse momento uma certa resistência representada pelo Góes Monteiro e o Dutra, e o Eduardo Gomes, que era o candidato pela UDN. A UDN, como eu coloquei no slide passado, era o partido de oposição. Ou melhor, nesse slide, era o partido de oposição. Então, esses 3 homens, eles se juntam para poder conseguir obrigar o Vargas a renunciar. Quando eles fazem isso, o Vargas renuncia, fala, beleza, vou renunciar, mas ele não quer apoiar nenhum deles. O problema é,
ele precisava apoiar o Dutra, porque o Dutra ele estava saindo como candidato no partido getulista da elite. E se ele chegasse ao poder, ele conseguiria manter um pouco da sua base política, para poder conseguir já visar na próxima eleição, na eleição de 1950. E foi o que ele fez, ele permitiu a imagem dele a ser usada referenciando a votos pelo Dutra. O Dutra tem um aumento muito grande de pessoas que querem ele na presidência por conta disso, e que leva a vitória dele nas eleições de 45. E com isso, Vargas, apesar de sair da presidência, ele se mantém na política, já que ele é eleito senador pelo Rio Grande do Sul e São Paulo, decidindo ficar com seu mandato pelo Rio Grande do Sul. Bom, eu falei bem rápido as coisas, eu não consegui me aprofundar em quase nenhuma delas, mas eu fico muito contente de poder estar dando esse aulão para vocês, de poder estar passando para vocês esses slides. Eu espero que vocês consigam ler eles com mais calma posteriormente. Eu espero que vocês consigam estudar melhor por esses slides para poder conseguir compreender. E por fim, as imagens, como eu falei, o comício queremista e o Getúlio Vargas aqui no centro com os dois braços direito e esquerdo que trairiam ele em 45. Então o Dutra desse lado e o Góes Monteiro desse lado. Para finalizar, queria desejar a todos vocês uma boa prova nesse fim de semana. Eu espero que vocês arrasem no Enem. Lembrem-se que história é uma matéria que você precisa ter muita atenção porque tem textos muito grandes. Sempre leiam primeiro as questões e não o texto, porque às vezes o texto ele serve para ilustrar, para te dar um norte, e às vezes ele serve só para poder te cansar. Então leiam primeiro a questão e as alternativas para ter uma ideia se vocês sabem ou não a resposta. Caso não souber, caso vocês verem que precisa realmente do texto, aí vocês voltem e leiam o texto. Porque assim vocês cortam alguns textos desnecessários para poder fazer a prova. Então, dito isso, novamente, boa prova a todos vocês. Espero que vocês todos consigam entrar na faculdade, consigam seguir no curso que vocês desejam. Se vocês entrarem na faculdade e verem que o curso não é isso que vocês querem, não tem problema, não tem nenhum motivo de se sentir menor por conta disso. O importante é vocês fazerem algo que deixe vocês felizes, que deixe vocês bem. Então, muito obrigado por esses últimos meses de aula e até mais. Boa prova a todos.